3 horas da manhã, irmãos. Aí que eu vi, aí que eu vivi uma luta espiritual. Esse homem, ele subiu a escada, eu não vi, que eu estava dormindo. Eu estava deitada com a minha filha no quarto dela. Ele subiu a escada e aí, totalmente endemoniado. Subiu a escada, entrou dentro do quarto devagarinho e começou a me dar facada. Nesse período que ele entrou no quarto, eu vi anjos e vi demônio dentro do quarto. Ele estava totalmente endemoniado e a minha filha tinha um anjo do lado dela. Eu saio da Santa e Amada Igreja na Paz do Senhor Jesus. Meu nome é Gilcélia, sou missionária da Casa do Senhor. Glória a Deus por isso. Vim de lá do interior da Bahia. Estou aqui gravando pelo canal Semeando Vida. Irmãos, eu creio que esse meu testemunho é para engrandecer, glorificar o nome do nosso Senhor Jesus e para estar ajudando principalmente as mulheres, porque pelo que eu passei, eu creio que tem muitas mulheres que estão passando. Irmãos, eu vim para cá, para São Paulo, embaixo de desobediência. Eu não obedeci os meus pais, entendeu? E principalmente a Jesus, né? Porque Deus não estava no negócio. E aí, quando a gente faz as coisas sem estar embaixo de uma cobertura, sem estar... sem Deus estar no negócio, o que acontece, irmãos? A gente paga um preço muito alto o preço que a gente paga. E aí, o que acontece? Eu vim de lá da Bahia, fugida, com 18 anos, com o meu namorado. Nesse tempo era o meu namorado, né? E aí, o que acontece? Vim embaixo de desobediência, né? Saí de lá da Bahia, ele já morava aqui em São Paulo. E aí, ele foi para lá para passar o carnaval. Chegou lá no carnaval, o que acontece? Ele não ficou nem uma noite do carnaval. Vim embora com ele. Saí de lá da Bahia com ele, fugida, no outro dia de manhã. Porque os meus pais não aceitavam eu namorar com ele, né? Irmãos, cheguei aqui em São Paulo, passei por várias provas. Na primeira semana que eu cheguei aqui, já fui refém. Fui morar numa favela com ele. Fui refém, quase morri, já na primeira semana aqui em São Paulo. E aí, passou um tempo, a gente foi morar de aluguel. E, irmãos, com 37 anos, ele começou a se envolver com droga. Eu creio que tem muitas irmãs que vão se identificar com esse meu testemunho, porque tem muita gente sofrendo com o vício da droga, né, na família. Esse rapaz, ele se envolveu, no caso era meu esposo já, né? Que aí nós fomos lá no cartório, regularizamos a situação. Fiz uma união estável com ele, não foi casamento, é uma união estável que chama, irmãos. E aí, ele se envolveu com a droga com 37 anos. Como que ele se envolveu com a droga? Diz ele que estava indo jogar futebol de salão, né? E aí ele se envolveu com a droga através das amizades, né?
através das amizades. Ali eles começou com a maconha, depois foi para a cocaína. Aí em seguida ele se envolveu com crack. Se envolveu com crack, ficou nessa vida aí um tempo. Ficou 9 anos. Irmãos, vou falar. Eu entendo bem o que as pessoas, quando as pessoas falam que está no deserto, que está passando por provações. Eu, na minha casa, não tinha nem colher. Na minha casa, ele vendia tudo. Eu saía para trabalhar, chegava no outro dia, ele já tinha vendido alguma coisa. Ou vendia uma janela, ou vendia uma porta de alumínio. Eu sei que nem colher tinha na minha casa mais. Ele vendeu tudo na minha casa. A minha filha se revoltou, todo mundo virou as costas para ele, só eu ajudei ele. E eu creio que Jesus estava ali no negócio, Jesus estava ajudando a gente, porque eu sempre estava buscando por ele, sempre estava jejuando, sempre estava dentro da igreja, subia monte, buscava pela vida dele. Só que ele ele estava doente, né, irmãos? Estava doente. E o inimigo estava trabalhando ali na vida dele. E a gente buscando. Porque, na realidade, ele mesmo falava que a família dele era eu. Só eu estava ali do lado dele, ajudando ele. Isso eram as palavras dele. Só que ele não sabia que Jesus também estava ali, né? Jesus estava ali ajudando ele também. E aí, o que acontece, irmãos? Até o meu botijão era na corrente. Se eu quisesse comer alguma coisa, eu escondia as panelas, trancava em algum lugar assim do guarda-roupa que tinha chave. Aí aquelas panelas, só aquelas panelas que eu usava. Irmãs, foi um período assim muito difícil, muito difícil. E ali eu trabalhava, né? Trabalhava toda noite. E porque eu sou enfermeira, né? Trabalhava toda noite. Quando eu chegava pela manhã, já tinha sumido alguma coisa. Todo dia ele vendia alguma coisa para usar droga. Todos os dias. Ele ficou internado 9 meses. Da última vez, né? Porque ele ficou internado um monte de vezes. Eu achando que colocar ele numa clínica de recuperação, só aquilo ali ia resolver. Mas, irmãos, eu colocava ele em clínica que era evangélica. Clínica que eu creio que Deus estava ali. Só que assim, ele tinha que abrir o coração dele também, né? Para Deus trabalhar. Na última internação dele, ele ficou 9 meses na clínica. Eu fiz de tudo pela vida dele. Ficou 9 meses na clínica. Ele pegou e saiu. Falou que não ia ficar mais lá porque já estava curado. Porque eles falam assim, eu já estou curado, já estou liberto, não preciso mais, já estou sarado. Veio embora para casa. Aí quando chegou aqui, ele ficou quase um mês assim. Não, uns 15 dias. Ele ficou limpo, nem saía de casa. Ficava dentro de casa, ficou tranquilo. Nesse período, chegou aí na igreja comigo. Foi um dia de final de ano, foi culto de Santa Ceia. Deus chegou a falar com ele. Deus chegou a falar que se ele não se cuidasse, se ele não parasse com aquilo tudo, que ele ia descer à sepultura. Deus avisou, irmãos. Deus avisou. E aí nesse período, que eu vi o Satanás trabalhar através da vida dele.
O que tinha, o homem destruiu com tudo. Até os fios da casa o homem tirou para usar droga. Nem energia tinha na minha casa. Nem energia. A gente tomava banho gelado. Para comer tinha que estar tirando as panelas do guarda-roupa, que estava trancada. Só assim para conseguir fazer alguma comida dentro de casa. E aí, o que acontece? Nesse período, eu tomei uma decisão. Eu conversei com o meu apóstolo, né? Aí eu falei para ele, não aguento mais. Eu vou conversar com ele e vou me separar. E aí, cheguei em casa, conversei com ele, falei, eu não quero mais ficar com você. Não vou mais ficar com você, eu vou embora. Porque você não quer saber de arrumar sua vida, você não quer nada com a sua vida. Só que ali eu estava tipo dando um susto nele, para ver se ele acordava para a vida, porque eu não ia abandonar ele. Eu não ia deixar ele. Entendeu, irmão? Aí o que acontece? Ele não aceitou. Ele não aceitou a separação. Ele falou para mim assim, você não vai sair de dentro da minha casa. Você não vai sair daqui. Daqui você só sai se for para você ir para o inferno. Desse jeito ele falou. Aí o que acontece? Ele saiu daqui, foi usar droga. Ficou o dia, a metade da tarde e a noite. Chegou em casa 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, irmãos. Aí que eu vi, aí que eu vivi uma luta espiritual. Esse homem, ele subiu a escada. Eu não vi, que eu estava dormindo. Eu estava deitada com a minha filha no quarto dela. Ele subiu a escada e aí, totalmente endemoniado. Subiu a escada, entrou dentro do quarto devagarinho e começou a me dar facada. Ele me deu 7 facadas. 7 facadas em mim, irmãos. A maioria das facadas foi tudo no pulmão. Eu fiquei 24 dias internada, respirando por aparelhos, porque eu tive pneumotórax. Só uma das doenças que eu vou falar agora já mata. Eu tive pneumotórax, tive atelectasia, tive derrame pleural. E depois de 10 dias que eu estava lá dentro do hospital, os médicos descobriram que eu estava com hemotórax. Só uma dessas doenças já mata, irmão. Quem trabalha em pronto-socorro, quem é da área, vai entender mais ou menos o que eu estou falando. Que só uma dessas doenças já mata. E eu levei 7 facadas. 7. E a minha filha, nesse dia, ela estava do meu lado e ela também levou 3. 3 facadas, porque ela estava tentando me ajudar para ele não me matar, porque ele não aceitava. E aí, o que acontece? Em seguida, ele viu que... Ele achou, né? Que ele tinha terminado o serviço, que ele tinha me matado. E aí, em seguida, ele veio, tentou pela vida dele. Ele se enforcou, irmãos. Ele se enforcou e acabou perdendo a vida dele. É difícil, irmãos. Não é fácil. É difícil. Eu creio que esse testemunho vai edificar, vai
trabalhar na vida dos irmãos. Irmã, vamos viver pela obediência. Vamos estar buscando, estar fazendo as coisas através de cobertura espiritual, através da palavra do Senhor. Porque pagar preço não é fácil. Não é fácil. Nesse período que ele entrou no quarto, eu vi anjos e vi demônio dentro do quarto. Ele estava totalmente demoniado e a minha filha tinha um anjo do lado dela. Eu só não morri porque Deus me deu livramento. Eu sou um milagre do Senhor. Irmãos, na hora que estava tendo a luta espiritual dentro do meu quarto, ele saiu dali, porque a minha filha conseguiu tirar a faca da mão dele. A minha filha conseguiu tirar ele dali, totalmente endemoniado, drogado. Mas não foi ela, foi Jesus. Jesus estava ali. Eu creio. Tinha anjos, que eu orava muito. E oro, né, irmão? Orava muito nesse período. Só que eu achava assim, que o que eu estava orando, o propósito que eu estava fazendo, os jejuns, as orações, os montes que eu estava subindo, era pela vida dele, entendeu? Eu achava que eu estava buscando por ele. Só que não era por ele, irmãos. Eu estava buscando, na realidade, era pela minha vida. Eu estava buscando porque, na realidade, o livramento Deus estava dando era para mim. Deus estava dando um livramento para a minha vida. É muito forte o que Deus faz na nossa vida, meu Deus. Irmãos, ali eu vi uma luta entre anjo e demônio dentro do meu quarto. Na hora que ele saiu, que ele desceu a escada, que ele veio para... Aliás, ele estava aqui em cima da laje e aí ele pulou, né? Ele se enforcou. Irmãos, na hora que eu desci a escada, eu estava descendo, eu estava esfaqueada. Eu levantei da minha cama, eu desci a escada para mim ir para a rua, né? Para procurar ajuda, porque não tinha ninguém aqui. E a minha filha desceu correndo para ver se conseguia ajuda. E aí, irmãos, tinha um anjo do meu lado. O anjo falava assim comigo: desce com calma. Desse jeito, irmãos. Ele parece que estava me segurando assim. Desce com calma, respira, vai devagar. Essas palavras. Desce devagarinho. Eu fui descendo. Aí, quando eu cheguei lá embaixo, que eu olhei pro lado, ele estava lá pendurado, né? Aí eu só vi tipo vulto assim. Aí o anjo falou assim para mim: abaixa a cabeça, não olha, não é para você olhar. Eu fui saindo. Irmão, cheguei lá na frente, 3 carros. Os 3 carros que eu entrei, os 3 carros quebraram. Os carros não saíam daqui da porta de casa. O único carro que eu consegui ir para o hospital foi o carro da Polícia Militar. Por quê? Dentro do carro, o policial que estava lá era pastor. Glória a Deus por isso. O policial que estava no carro era pastor. Aí ele falou para mim assim: você quer ir para qual hospital? Eu falei: me leva para Santa Marcelina. Santa Marcelina de Itaquera. E aí eu fiquei lá, irmãos, 24 dias. Eu quero glorificar a Deus pela vida das irmãs, por todo o pessoal de lá do hospital, que eles me acolheram, me ajudaram muito lá. Eles foram muito usados por Deus lá. Irmãos, quando eu cheguei lá, foram 24 dias. Todos os dias ele tentava contra a minha vida. Um dia era uma coisa, um dia era outra.
outro dia era outra. E no 10º dia que eu estava lá, eu tive que ir de novo para o centro cirúrgico. Tive que entrar de novo para o centro cirúrgico para o médico colocar outro dreno em mim. Eu já estava com 2 drenos, né? Estava com um dreno, aí ia colocar o segundo. Eu falar para os irmãos, não foi fácil. Mas glória a Deus por Deus ter me ajudado. Eu creio que as irmãs podem ter visto aí o meu testemunho, eu um pouco assim emocionada, porque assim, praticamente é a primeira vez que eu contei assim, né? E eu creio que Deus está fazendo eu contar esse testemunho, por quê? Porque para muitas das irmãs acordarem, muitas das irmãs estão passando por isso e não falam para ninguém, como eu não falava. Nem a minha família sabia de nada. A minha mãe, meu pai, o pessoal do meu trabalho, ninguém sabia, meus amigos, ninguém sabia da minha vida. Ninguém sabia de nada. Eu não chegava a dividir, entendeu? Tanto que a própria família dele, muitas das vezes, não acreditava no que eu falava. Por quê? Porque eu não contava. Você entendeu, irmãos? Porque eu estava esperando a bênção que estava vindo do Senhor. Eu não ficava murmurando, eu não ficava falando do meu esposo para ninguém. Eu sabia que Deus ia agir no momento certo. Eu sabia que o momento ia chegar. Só que eu não sabia que ia ser do jeito que foi, entendeu? Mas eu sabia, eu tinha certeza que a minha bênção ia chegar. Irmãs, toma cuidado, entendeu? Isso é mais um alerta também. Toma cuidado com a vida muitas das vezes a gente tem umas escolhas erradas, né? Muitas das vezes não age com obediência, não escuta os pais, faz as coisas do jeito que a gente quer, né? Não fazem isso. Busca a palavra, busca conversar com seu pastor, com seus pais, ora, vigia, faz de novo propósito, vê se é isso mesmo que Deus quer, entendeu? Porque, irmãs, a gente tem que orar e tem que buscar e esperar no Senhor, porque só assim a gente tem vitória e tudo que Deus dá pra gente é perfeito. A minha filha está bem hoje, ela levou as 3 facadas para me proteger, né, irmãs? Você vê, olha a situação. Além de eu ter colocado a minha vida em risco, quase que perdi a minha filha também, né, irmãos? Quase perdi a minha filha. Quando eu estava lá na igreja, né, eu fui com a minha filha uns dias antes. E aí o próprio Satanás se manifestou na minha filha e falou que na nossa família quem estava agindo era por obra de macumba, era feitiçaria, né? Irmãs, logo que eu cheguei aqui em São Paulo, eu ia muito na igreja católica, né? Eu fazia parte lá da igreja católica. Só que assim, logo eu conheci a Jesus, né? Como? Eu estava ouvindo uma rádio evangélica e ali a minha bispa, Cristiane Silva, ela estava num programa ao vivo da Igreja Restauração do Povo de Deus, com o apóstolo Eduardo Silva também. E aí eu estava ouvindo essa rádio. E nessa rádio, eu já estava no sofrimento, irmãos. Eu já estava ali na peleja com meu esposo, né? E aí, através dessa rádio, porque o nome já fala, Restauração do Povo de Deus. Ali era para pessoas que já estavam com sofrimento, que já estavam precisando de restauração, entendeu? E
eu conheci Jesus através dessa rádio. Ali a bispa conversando, falando, eu escutei meu nome. Eu escutei ela me chamar pelo meu nome. E aí eu falei assim, mas você está falando o meu nome? Irmãos, eu fui para lá na igreja, dia de domingo. Fui para lá na igreja. Eu cheguei lá, eu vi aquela mulher baixinha, toda no reteté, falando de Jesus. Eu falei assim, meu Deus, que coisa linda. Um culto pentecostal, né? Eu nunca tinha ido no culto pentecostal. Aí, logo que eu cheguei assim, eu vi aquele mistério todo, aquele fogo todo. Aí eu falei, meu Deus, que coisa linda. Eu falei, olha, ela falou meu nome através da rádio. Eu cheguei lá e eu falei assim, eu vim aqui porque eu ouvi a senhora falar meu nome. Aí ela falou assim, não fui eu não, foi o próprio Jesus que te chamou. Aí eu contei toda a minha história para ela, o que eu já estava passando, né? Aí não demorou muito, aí eu já saí da igreja católica, já comecei a frequentar lá com a bispa, né? E com o apóstolo, na igreja lá, Restauração. E aí logo já me batizei, né? Deus já descia as águas, Deus já me batizou também com o Espírito Santo dele, glória a Deus por isso. Já recebi o fogo santo. Entrei no manto lá. E aí, irmão, só foi fogo, poder e unção. Buscando. Era jejum, oração, monte. E ali com a bispa, e embaixo de cobertura espiritual do apóstolo e da bispa Cristiane. E tudo o que acontecia comigo, eu conversava com eles. Foram uma bênção na minha vida. Eu tenho certeza que o que Deus fez na minha vida, o que aconteceu comigo, assim, que eu não desci à sepultura, foi através da minha busca. Eu sei que eu estava cheia, que eu estava com muito azeite, porque eles me ensinavam muito a buscar. E a bispa, ela me abraçou assim de uma forma, por isso que eu falo, irmãos, é muito importante quando você está numa igreja que os pastores, o apóstolo, o pessoal da igreja, os líderes, acolhe a ovelha para tirar o carrapicho. Entendeu, irmãos? É muito forte o que eu estou falando para vocês, que muitas das vezes que alguém ou algum de vocês, assim, alguma irmã, vai buscar uma ajuda assim, em alguma igreja e o pastor não recebe bem, né? Não sabe arrancar o carrapicho da ovelha. E ali muitas das vezes você sai do jeito que você entrou. Não consegue uma ajuda. Mas ela me ajudou muito, 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 muito. Através de oração, através de jejum, através de busca. Era o próprio Deus ali que colocou ela do meu lado para me ajudar. Porque sozinha eu não ia conseguir. Porque eu não tenho parente aqui. Meu parente aqui é o pessoal da igreja e o pessoal do trabalho. E ali, o que acontece? Deus já colocou ela na minha vida já para me fortalecer, para me ajudar. Glorificar a Deus pela vida dela. Nesse meio tempo, assim, eu convidava ele, vamos para a igreja, vamos buscar Jesus. Ia buscar ele lá nos lugares que ele ia buscar as drogas, para ele ir comigo para a igreja. Mas ele não aceitava ir para a igreja, não queria ir não. Assim, ele não me proibiu, nunca me proibiu de ir para a igreja. Ele nunca foi o homem de chegar assim, você não vai servir a Jesus, você não vai para a igreja. Ele nunca me atrapalhou de ir para a igreja buscar. Mas ele falava assim, não, vai lá. Mas não ia comigo. Mas eu estava buscando ali direto pela vida dele. Mas ele preferia ir atrás da droga, né?
Ele não queria saber de buscar Jesus. O homem que agride a mulher, ele nunca vai começar por murro, né? Eu vou falar uma coisa para as irmãs. O meu marido, ele era muito tranquilo. Ele era muito calmo. Ele nunca nem falou alto comigo. Entendeu? Ele nunca nem falou alto comigo. Só que a gente tem que ver que a agressão, ela começa, muitas das vezes, não é nem pelo murro, irmãos. A agressão, ela começa principalmente por palavras. Através da palavra. Primeiro começa com a agressão verbal. A agressão verbal vem primeiro, aí depois vem a agressão física. Temos que ficar muito atenta, porque assim, o inimigo usou ele ao extremo de uma vez. Na hora que, principalmente a pessoa quando ela está no vício, quando ela está na droga, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com palavras. Você falar com a pessoa, entendeu? Eles não aceitam, principalmente se você fala assim, para ele sair da vida errada, porque muitas das vezes você fica nervosa, porque você está numa situação difícil, você está vendo a pessoa se matando com a droga, e aí você quer o quê? Falar com ele uma palavra assim mais rígida, né? Uma palavra assim que para ele possa acordar. Só que eles não aceitam. E muitas das vezes aquilo ali faz com que ele se irrite através da sua palavra, que muitas das vezes é para ele ficar calmo, sair do vício. Eles se irritam e pode chegar ao extremo. Igual aconteceu com meu marido. Eu fui brigar com ele para ele sair do vício, porque ele estava vendendo tudo dentro de casa, ele estava destruindo a casa, e aí eu não queria mais ficar com ele. Só essas palavras já foi o motivo dele fazer o quê? Tentar contra a minha vida e querer me matar. Só que Deus estava aqui, né? Deus estava comigo, com a minha filha, e Deus agiu na hora certa, no momento certo, porque Ele é Deus, né, irmãos? Ele é Deus, Ele nunca desampara os seus. Então, irmãs, fica de alerta, é um ponto muito sério, vamos ficar atenta a tudo, porque droga não é brincadeira. Peça ajuda, principalmente se você vê que seu companheiro está agressivo, que o seu companheiro ele está te oferecendo algum risco de morte. Vá buscar ajuda. Não tenha dó, irmão. Não tenha dó. Porque se você tiver dó de pedir ajuda, de buscar, porque Deus não está nesse negócio assim, da pessoa pegar e matar o outro, tirar a vida dele. Deus não está nisso daí, irmãos. Você tem que buscar ajuda, que vá numa delegacia, entendeu? Porque muitas das vezes a gente fica ali se escondendo para não buscar uma ajuda, porque muitas das vezes fica com medo, né? Fico medo por causa até de religiosidade. Aí eu não vou fazer isso porque meu pastor não aceita isso, entendeu? E muitas das vezes, eu não estou falando que aconteceu isso comigo. Eu estou falando que muitas das vezes pode acontecer. Em várias igrejas as pessoas podem estar orientando errado as pessoas. Não, vamos agir dessa forma. Mas, irmão, se você está vendo que a sua vida, você está correndo risco de vida, vai buscar ajuda. Nem que seja a polícia, faça um boletim de ocorrência, afasta ele de você. O número de feminicídio no Brasil está crescendo muito. Muitas mulheres estão sofrendo, muitas mulheres estão sendo agredidas pelos seus companheiros, muitas mulheres estão sendo mortas,
entendeu? Glória a Deus pela minha vida, por Deus ter me ajudado a tempo, por eu estar aqui para contar o testemunho para vocês, para estar glorificando o nome do Senhor, entendeu? Mas não tenha medo, não tenha receio de buscar ajuda. Vá buscar ajuda, não faça como eu. Até porque também o meu marido era tranquilo, né? Ele nunca mostrou assim de chegar ao extremo. Eu não acreditava, né? Eu não acreditava que ele chegaria ao extremo. E imagina uma pessoa que está apanhando todo dia, uma pessoa que está sofrendo, entendeu, irmãos? Quando a pessoa já chega ao extremo de apanhar todo dia, a pessoa tem que esperar por tudo. Aí, no período que eu estava lá dentro do hospital, já para sair, Deus já me deu uma visão já. Deus me mostrou que eu tinha que fazer uma igreja na minha casa, né? E no quarto onde que ele estava dormindo, hoje em dia é o altar da igreja, entendeu? Hoje em dia é o altar da igreja. A igreja está uma benção. Conseguimos fazer uma igreja. A igreja chama Semeando em Terra Seca. Lá no leito do hospital mesmo, Deus me deu a planta, assim, Deus me mostrou tudo, como que tinha que ser a igreja. Deus me mostrou o nome do pastor, que era para dirigir a obra. Na hora que eu terminei, que eu estava terminando de fazer a planta da igreja, e fazendo o desenho ali. E aí Deus me mostrou o nome do pastor, aí o pastor entra para me visitar. O pastor, a paz do Senhor, irmã, como que a irmã tá? Aí eu, glória a Deus, Deus já me mostrou tudo, viu, pastor? Fizemos a igreja para a honra e glória do Senhor Jesus. Os cultos são de terça, quinta, às 19 horas e nos domingos, às 18 horas, que fica aqui na rua 97, 529, é o pastor Kleber Cavalcante, que dirige a obra, né? Ele que é um grande homem de Deus, que Deus me mostrou lá no hospital. Glória a Deus por isso. E Deus faz a obra, irmãos. Deus faz a obra. E Deus é tão maravilhoso que me mostrou lá no hospital mesmo, como que teria que ser, como que... Aí eu cheguei e falei pro pastor, na hora que eu falei pro pastor, aí ele falou, vamos orar. E logo em seguida já falou, não, Deus está no negócio, vamos fazer assim. E aí fiz o propósito com Deus, a igreja está aqui na frente, para a honra e glória do Senhor Jesus, está uma benção. Se vocês quiserem fazer uma visita, serão muito bem-vindos. E o meu contato vai ficar aí para vocês, quem quiser falar comigo, eu vou estar à disposição das irmãs. E a gente pode conversar e glorificar o nome do Senhor Jesus juntos. Amém? Assim eu espero ter ajudado as irmãs. E toda a honra e toda a glória seja para o nosso Senhor Jesus Cristo. Só tenho que agradecer e glorificar o nome do Senhor por tudo que Ele fez na minha vida. Amém? Glória a Deus por isso. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.